Nós estamos aqui hoje inaugurando a TV Pé da Serra com o Momento Entrevistas. E eu tenho um super orgulho de inaugurar a primeira entrevista trazendo o Major Olímpio, deputado federal, e quero agradecer o senhor ter cedido esse momento para a gente. Para mim não é nem ceder, para mim é uma satisfação. Nós já somos parceiros, né, da revista Pé da Serra e agora evoluindo ainda mais com conteúdos e criando a televisão. E para mim um orgulho de estar iniciando essa jornada de entrevistas justamente com a possibilidade de fazer a primeira entrevista e uma grande satisfação recebê-los. Obrigada, Major Olímpio. Então eu queria começar essa entrevista. Nós temos vários assuntos para tratar e falar, mas eu gostaria de falar da redução da maioridade penal, que o senhor vem batalhando tanto e lutando tanto. E eu queria começar salientando que eu vejo em todas as entrevistas e as falas do senhor sempre que a preocupação maior não é segregar essas crianças, não é encarcerar um monte de crianças atrás das grades, é realmente cuidar para que essas crianças assumam a responsabilidade criminal, para que essas crianças parem de ser usadas por adultos dentro do crime. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o porquê da redução da maioridade penal, em prol da sociedade e dessa própria criança. Em primeiro lugar, é importante que possamos esclarecer à população brasileira que ninguém quer punir a criança ou o adolescente. 99% dos adolescentes brasileiros não praticam qualquer espécie de conduta que tenha que ser censurável sob o aspecto da legislação, ou seja, não praticam crimes. A nossa preocupação é exatamente o adolescente que tem sim conhecimento e entendimento do que o que possa estar praticando é criminoso e tem hoje esse salvo-conduto da lei para poder cometer crimes. Então a primeira grande mentira em relação à redução da maioridade é que ninguém quer encarcerar, segregar, tirar a liberdade do jovem, do adolescente brasileiro. De forma nenhuma. É preciso sim separar e aplicar a penalidade para aqueles que são uma minoria que estão cometendo crimes, e crimes cada vez mais graves. Crimes induzidos pelos adultos criminosos, pelas quadrilhas. Toda quadrilha que se preza tem os seus menores. Então, no momento de assumir as responsabilidades, quem estava com as armas? O menor. Quem estava com as drogas? O menor. Quem executou as pessoas? O menor. Exatamente porque a lei não pune até então as condutas desses menores. O Código Penal brasileiro é de 1940. Em 1940, um jovem com 16, com 17 anos, naquele momento, com o nível de conhecimento, de maturação psicológica, transmissão de informação das sociedades, poderia sim ser alguém que não conhecesse que a conduta que pudesse estar aplicando era criminosa ou não. Certo. Dizemos em 2015 que um jovem com 16, com 17 anos, ele não sabe que se ele puxar o gatilho de uma arma contra a cabeça de uma pessoa, vai matá-la, que isso é uma coisa censurável para a sociedade. Isso é um tapa na cara da população brasileira, das milhares de vítimas, porque a família que tem algum ente vitimado, morto, estuprado, a dor, ela é intensa e não vai resolver nem aplacar jamais. E não importa se quem estava atrás daquele gatilho era alguém com 16, 17 anos ou se era um adulto. Então,
Por que a população brasileira, e hoje, segundo o Datafolha, 87% da população brasileira quer a redução da maioridade penal? Exatamente porque o menor infrator, o menor criminoso no Brasil, ele é tido como o 007, tem licença para matar. E, apesar de não ser uma panaceia, não vai resolver todas as situações de segurança, é claro que não. Mas a lei, ela tem que ter esse aspecto intimidativo. É preciso saber, se você cometer esse tipo de atitude, a sociedade vai te condenar. Hoje, o menor sabe, se ele matar, se ele estuprar, se ele traficar, ele não poderá ser condenado. Ele fica no estabelecimento socioeducativo por um prazo nunca superior a 3 anos. E eu não conheço nenhum caso na história do Brasil aonde um menor ficou 3 anos no sistema socioeducativo. Ah, mas o Champinha ficou mais que isso, porque ele é um interdito como louco. Mas você não tem casos porque por mais que o indivíduo tenha matado, tenha estuprado, a cada 6 meses é feita uma revisão. O rapaz que matou o Victor Dittmann, o Vitão, 3 dias depois ele completou 18 anos. Pois ele matou o Vitão e no começo de 2014, ele já está em liberdade. Por quê? Ele passou para fazer um curso de tecnólogo e após 1 ano de internação, o juiz já entendeu que ele está plenamente recuperado porque ele passou para fazer um curso técnico. Então, ele matou o Vitão, foram imagens para o mundo, o menino chegando em casa do trabalho, matou por causa de um celular e as imagens mostram que o Vitão entregou o celular. E a Marisa Dittmann, mãe do Vitão, hoje é um dos símbolos nacionais dessa campanha pela redução da maioridade, porque ela diz: a tragédia já bateu na minha porta, eu não quero que bata na porta de mais brasileiros. Então, quando se fala na questão da redução da maioridade, se amarrou, e não deveria ter sido feito isso, na Constituição de 88, se repetiu o que estava no Código de 1940, que dizia que o menor de 18 anos é inimputável, ou seja, ele não tem capacidade e entendimento para saber o que está fazendo. Se repetiu no artigo 228 da Constituição, exatamente para que não se pudesse ser mudado. Então, esses ditos defensores da criança, que normalmente são defensores de criminosos, e que dominaram, e até nós vamos medir agora na votação se ainda dominam a política brasileira, eles amarraram na Constituição justamente para dificultar a alteração. Porque para você alterar alguma coisa que está na Constituição, você precisa ter 3/5 dos votos do Congresso, 3/5 da Câmara de Deputados, que de 513 deputados são 308 votos, e do Senado, de 81 deputados, precisa ter 54 votos, 2 vezes, porque para você alterar a Constituição tem que ser votado 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Então, naquele momento, em 88, por que se colocou reafirmando a redução da maioridade só a partir dos 18? Exatamente para não mudar, que era simplesmente alterar o Código Penal. Foi para dificultar isso. O que acontece? Muitos parlamentares ao longo do tempo apresentaram propostas de emenda constitucional para mudar a Constituição. Essa proposta hoje que nós vamos votar faz 22 anos que ela foi apresentada. 22. 1993. Durante esses 22 anos, esses parlamentares, capitaneados por parlamentares do PT, que estão no governo federal, e hoje é uma posição
da presidente Dilma, do ministro da Justiça Zé Eduardo, que são frontalmente contrários à redução, eles tentaram dizer o seguinte: não pode mudar a Constituição em relação à maioridade penal. Por quê? No artigo 60 da Constituição, ele trata das chamadas cláusulas pétreas. Pétrea vem de pedra, que não pode ser mudado. E aí diz lá o sistema, a República Federativa, né, a condição da independência dos poderes do Estado brasileiro, e ali fala que também não pode ser mudado todos os direitos e garantias individuais que estão constando no artigo 5º da Constituição, que trata justamente das nossas garantias. Sim. Só que se incluiu, e a tese dominante que eles utilizaram falou: olha, muito embora não esteja no artigo 5º, esteja no artigo 228, mas é uma garantia fundamental do menor brasileiro a maioridade penal só aos 18. E sustentaram durante 22 anos essa tese. O que aconteceu agora, em 2015? E eles dizem, por causa dos deputados da bancada da bala, e me incluem exatamente como alguém que puxou isso. Isso já tem uma luta de muitos anos. Eu simplesmente, desde o momento da minha chegada na Câmara, eu tenho afirmado o que eu conheço da tragédia das famílias brasileiras e de que a necessidade da redução não é para encarcerar o bom adolescente, é exatamente para impedir que aqueles que têm a conduta criminosa não sacrifiquem a sociedade brasileira. Major Olímpio, eu queria justamente perguntar e pedir que o senhor desse alguns exemplos, como o senhor está dentro da polícia, acompanha de perto e tem muito mais acesso aos casos do que nós, que somos, de certa forma, ficamos sabendo o que a imprensa quer, né? Eu gostaria que o senhor desse alguns exemplos de casos e de famílias onde a tragédia, muitas vezes irreversíveis, chegou nas famílias pela mão desses menores. É importante, e nós temos situações muito atuais. 15 dias atrás, 4 jovens no Piauí foram sequestradas, seviciadas, estupradas, torturadas. Meninas tiveram os bicos dos seios queimados, uma delas morreu em decorrência das torturas praticadas por 4 indivíduos entre 16 e 17 anos. Eu já tive a oportunidade, lamentavelmente, vou dizer nem oportunidade, mas a tristeza de estar em ocorrência policial onde um policial meu foi morto pelo menor infrator. Não bastasse ter matado um soldado meu à época, ao ser detido na frente das câmeras de televisão no distrito policial, ele ainda me ameaçava e dizia: você é o próximo a morrer, Gambé. Então, nós temos situações que a gente vai vivenciando todos os dias. Eu acompanhei durante muitos anos a mobilização da família Damos, o Jorge Damos e a sua família, que o seu filho, voltando da faculdade, foi morto por menores na Giovanni Gronchi, lá na Zona Sul. E todos os anos ele faz um ato para lembrar a memória do filho e é um dos grandes mobilizadores nessa campanha. Eu já falei da família Dittmann. O Vitão Dittmann, um jovem, fazia faculdade na Casper Libero, trabalhando, chegando em casa após uma jornada de trabalho, o menor com arma de fogo pediu seu celular, as imagens do circuito fechado do prédio mostram, ele entregou o celular, não contente com isso,
o menor atirou contra a cabeça dele. Menos de um ano depois, já colocado, não é nem em liberdade, saiu do sistema socioeducativo porque passou num curso de tecnólogo. E assim acontece todos os dias. Quando se fala, olha, mas os crimes hediondos, os crimes contra a vida, praticados por menores, não são significativos. Primeiro, a própria Folha de São Paulo fez uma matéria há alguns dias desmontando essa mentira do governo federal e desses defensores de criminosos juvenis, mostrando que, primeiro, nós não temos uma estatística oficial nos estados e mesmo no Ministério da Justiça precisa em relação ao percentual de crimes praticados por menores. E que apenas em 7 estados onde se tem uma avaliação, um acompanhamento disso, vai de 10 a 30% o volume de crimes contra a vida praticados por menores. Demonstrando exatamente que esse salvo-conduto para praticar crime, ele é um estimulante à prática desses crimes. O menor criminoso, ele tem essa certeza da impunidade. É importante que a população saiba. O indivíduo pratica um crime, mesmo que ele vá para um sistema socioeducativo, ele matou uma pessoa, ele estuprou uma jovem. O dia que ele completar 18 anos, a ficha dele é absolutamente limpa. Não tem nenhum registro, não pode registrar que ele tenha praticado um homicídio, um estupro, porque quando ele praticou isso, ele não era penalmente punível. Então, isso é desesperador. Quando a gente vê o lado da sociedade que está sendo vitimizada por essa lei inadequada, e mais, há uma preocupação nossa na mudança da lei, garantindo o cumprimento da pena dos 16 aos 18 em estabelecimentos especiais. Para não se dizer que nós vamos colocar nos presídios comuns os criminosos de 16 a 18 anos. A minha proposta, o meu projeto, ele é um tanto quanto mais severo em relação ao que a gente já vê da possibilidade de alteração no Congresso. Há uma possibilidade de alterarmos dos 16 anos de idade a redução da maioridade penal. O meu projeto, ele busca países como a Inglaterra fez, como alguns países asiáticos fizeram, de estabelecer a maioridade conforme o critério biopsicológico, ou seja, a idade mais uma avaliação do comportamento se tem entendimento do que está praticando é crime ou não. E como a lei brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que até os 12 anos nós temos a criança e dos 12 aos 18 o adolescente, o meu projeto ele estabelece a possibilidade da aplicação de pena a partir dos 12. Ah, mas não será possível. Entre o ideal e o que é possível, nós estamos na expectativa, na mobilização que pelo menos a partir dos 16 anos. Porque nós queremos proteger a sociedade brasileira. Nós queremos proteger ao adolescente. E nós não queremos que as quadrilhas e os criminosos continuem a aliciar jovens criminosos porque não tem pena para eles para praticarem toda sorte de crimes. Então é preciso que a gente esclareça essas coisas para tirar essa argumentação do governo de que é o ânimo de confinamento, de segregação da juventude. Muitas vezes nós temos protestos de jovens dizendo que querem nos colocar na cadeia de forma nenhuma. Nós queremos proteger a sociedade, inclusive os adolescentes, desses que têm conhecimento sim. Como é que nós vamos dizer que hoje um adolescente com 16 anos
pode votar, pode escolher o presidente da República, pode até ser emancipado civilmente, que ele mata uma pessoa, que ele pratica a violência sexual contra uma pessoa e ele não sabe que aquilo é reprovável e criminoso para a sociedade? Então não podemos mais admitir isso. Não se trata de uma bandeira político-partidária, se trata de uma necessidade. Durante 22 anos, ficaram amarrando na Câmara dos Deputados, dizendo: ah, mas é cláusula pétrea, não pode mudar. Por que não pode mudar? Ah, porque não pode. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votou pela admissibilidade, ou seja, interpretou finalmente. É constitucional, sim. Não se trata de cláusula pétrea, coisa nenhuma. Se trata de política criminal. Até porque nós não estamos abolindo a questão da inimputabilidade. A partir de agora, desde o berço, o indivíduo é punível. Não é nada disso. Está se estabelecendo um momento diferente. Ah, mas se fizer isso para os 16, daqui a pouco nós vamos ter que fazer para os 14. Infelizmente, nós vamos ter que adaptar a legislação às necessidades da sociedade. Quem dera não necessitássemos de tantos presídios. Quem dera não precisássemos de tantas leis. Mas não é a nossa realidade. As pessoas precisam entender, só em 2014, 64 mil pessoas foram mortas no Brasil. 64 mil. Não existe nem rebeliões internas, qualquer espécie de insurreição, ou guerras entre nações hoje que produzam 64 mil mortes por ano. Não tem similar no mundo. 10% dos homicídios praticados no mundo são praticados aqui no Brasil. Essa conversa de dizer que o povo brasileiro é pacífico e etc., os números não mostram isso. Nós temos, só no estado de São Paulo, 1.000 registros de estupros mês. 1.000. E as nossas estatísticas nos levam a crer que só de cada 4 estupros, só um é registrado. Então, quando tem 1.000 registrados, possivelmente aconteceram 4.000 casos só no estado de São Paulo. São 48 mil casos ano. Então, a legislação está adequada para o que nós esperamos de ter um equilíbrio, de ter paz. Então, nós precisamos alterar a legislação. Nós temos um Código Penal de 1940. Nós temos uma legislação de cumprimento de pena que ele estabelece visita íntima, saída temporária, progressão no regime de pena. Essa saída temporária, as saidinhas que nós temos em alguns períodos, Dia das Mães, Dia dos Pais, o Natal, na Páscoa, finados, cada vez que a gente coloca, na última saída temporária agora do Dia das Mães, saíram 38 mil criminosos que estavam em presídios cumprindo pena no estado de São Paulo. 38 mil. 3.800 não retornaram. Nesse período que tem as saídas, aumenta o número de roubos, de estupros, de assassinatos, com a participação, lamentavelmente, de muitos menores sendo utilizados junto com esses marginais. Então, mudar a legislação é uma necessidade que a sociedade está exigindo. Major Olímpio, eu sei que o senhor defende que a redução da maioridade penal seja para 12 anos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é a participação direta dessa criança de 12 a 16 anos dentro do crime. Lamentavelmente, o menor, o adolescente, a partir dos 12 anos, ele é muito estimulado a praticar crimes
e a assumir a responsabilidade de crimes praticados até por adultos criminosos. E estão cada vez mais ativos nessa prática de crimes. Nós temos vivenciado situações em que menores de 12, de 13 anos, usando armas brancas, é a característica no momento agora, estão atacando as pessoas, como aconteceram vários casos no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e já chegam esfaqueando as pessoas, com uma extrema violência. E, muitas vezes, a compreensão física de um adolescente de 12, 13 anos, 14 anos, é avantajada. Já tem a condição, sim, de usar superioridade física para constranger, para agredir, para matar, para estuprar. Então, não é que nós estamos querendo confinar crianças, não se trata disso. A conduta que está sendo praticada é de uma violência muito grande, muito embora a idade biológica seja de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Então, a minha experiência, o que eu materializei num projeto, exatamente dizendo, nós vamos responsabilizar sim a partir dos 12 anos. O entendimento, e o Congresso Brasileiro é uma casa de entendimento, é que se deva fazer isso, a redução, até a partir dos 16 anos de idade. Discordo, minha tese deverá ser derrotada, mas eu estou dizendo, daqui a algum tempo, nós vamos voltar a discutir redução da maioridade, porque os crimes praticados por menores entre os 12 e os 16 anos, lamentavelmente, vão continuar a ocorrer. Essa questão da forma de cumprimento da pena, é preciso que se diga e explique às pessoas. Quando dizem que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele já estabelece punições, ele traz 6 tipos de medidas socioeducativas. Desde da interlocução com o juiz e com o promotor, que pegam, levam lá o adolescente para que, como se dizia na minha época, tomar um pito. Olha, você não faça mais isso. E se você fizer, o tio vai ficar bravo, tá bom? Pode ir para casa. Isso é chamado de advertência. Há serviços comunitários, a prestação de serviço. Olha, o tio falou que se você fizesse isso, então você vai ajudar a pintar a escola, você vai ajudar a pintar o centro comunitário do bairro. Isso é mais um tipo de punição. Até chegar a essa interdição de deslocamento, e aí fica, não pode ficar em presídio, é no Instituto de Socioeducativo, as antigas FEBEMs, hoje Fundação Casa, aonde não poderá ficar jamais por um prazo superior a 3 anos. Mas com uma garantia. Se esse adolescente ele mata uma pessoa, como o que matou o Vitão Dipno, 3 dias antes de completar 18 anos. Né? Então, se ele pegasse, que esse já saiu com menos de 1, 3 anos de medida socioeducativa, 3 dias depois ele fez 18. Aí ele vai para o presídio? Não. Ele tem que continuar na Fundação Casa, porque no momento em que ele praticou o crime, faltava 3 dias para ele completar os 18, então ele não tinha conhecimento do que estava fazendo. Então, a lei brasileira hoje é bastante hipócrita. Ela estabelece um momento fada madrinha. Bate a fada, agora você tem. Um dia antes você não tem discernimento. Então, isso a população está pagando um preço muito alto, pagando com a vida, pagando com grandes constrangimentos, com traumas que são irreparáveis. Então é isso que se quer evitar. Ninguém quer confinar, segregar todo esse discurso que o governo
desesperada, porque eu não consigo entender. Bom, para presidente, para o ministro Zé Eduardo, eles têm escolta, eles têm carros blindados, tudo pago pelo poder público. Talvez entender que um menor com 17 anos de idade, mais de 100 quilos, 1,90 m de altura, com um fuzil na mão, seja uma criança que não sabe o que está fazendo, exatamente porque tem muita gente para protegê-los. A grande e esmagadora maioria dos brasileiros que está desesperado, está sendo assaltado, tem as suas casas invadidas, que tem a sua vida violada, que tem a sua história destruída por ações criminosas e violentas, essas pessoas querem a modificação, querem uma resposta da sociedade. E eu vou dizer uma coisa, para esses que dizem que defendem os criminosos menores de idade, eu vou dar um exemplo de uma situação em Taubaté, onde o menor foi apreendido, que você não pode dizer que prendeu, senão se torna-se você um criminoso, 19 vezes pela Polícia Militar no espaço de 1 ano e meio. Em algumas vezes enfrentando a polícia com arma de fogo. Até que o juiz o colocou em liberdade e aí ele foi executado com mais de 20 tiros em disputa no tráfico de drogas com outros menores. Então, tentando dizer que estavam protegendo aquele criminoso juvenil, acabaram por entregá-lo à própria morte. Quem está matando jovens na periferia, normalmente são jovens matando jovens na periferia. Então não adianta vir com hipocrisia dizendo, olha, nós estamos protegendo. Você não está protegendo, porque vão queimá-lo como arquivo necessário de ser queimado. Então, o que nós estamos querendo dizer? Vamos responsabilizar na medida do que comete. E, principalmente, nesses crimes violentos, os chamados crimes hediondos. Hediondo vem de edos, bode, mal cheiroso, crimes que fedem para a sociedade. Que são os homicídios dolosos, o estupro, o envenenamento, o tráfico de drogas, os crimes contra a vida, as lesões corporais graves. Quantas pessoas têm ido para a cadeira de roda porque são baleadas por menores num farol, simplesmente porque, além de levar uma corrente, uma bolsa, um anel, há esse sentimento de vingança social e ainda dá um tirinho na hora de ir embora. O que nós queremos é que a lei ela esteja dizendo, se você fizer isso, você vai pagar por isso. Hoje a lei diz, pode fazer à vontade que você não vai pagar por isso. É muito simplista dizer à distância que são crianças que não sabem o que estão fazendo. Mas quando a tragédia bate na própria casa, não tem diferença a morte que o menor praticou com a morte que um adulto praticou. A tragédia para a família da vítima e a dor é a mesma coisa. Então é isso que nós estamos querendo. Major Olímpio, a Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania aprovou recentemente a PEC 171. Eu queria saber qual é o próximo passo agora e como que a população hoje pode estar presente diretamente ou indiretamente, apoiando quem for a favor desse projeto todo. Olha, o próximo passo que está em desenvolvimento é justamente a votação que deve ser para os próximos dias na Comissão Especial de Reforma da Maioridade Penal. Essa é uma comissão especial que eu faço parte, nós somos 35 deputados, que agora nós estamos avaliando, primeiro a Constituição e Justiça disse, é constitucional fazer a mudança? É. Agora nós estamos avaliando, é necessário se fazer essa mudança? E nós vamos votar e nós temos maioria para essa semana. E possivelmente, no dia 30 de junho, deve ser votado no plenário. Que aí
como é uma mudança da Constituição, tem que ser 3/5 da Câmara dos Deputados. Nós somos 513 deputados, são necessários 308 votos. Então é bastante, não é simplesmente ter maioria, tem que ter 3/5. E a forma do cidadão participar é exatamente entrar no site da Câmara dos Deputados. Nós temos 503 deputados, no estado de São Paulo são 70 deputados. E cada cidadão tem que acompanhar o que o seu deputado vai votar. E entrar em contato, seja por via eletrônica, pelos telefones, acompanhar na TV Câmara, para saber como é que vai votar. E dizer, é importante você se manifestar. Entre em contato com os gabinetes dos 70 deputados de São Paulo. Diz, como é que você vai votar? Hoje a população... A pesquisa está sendo feita, 86% da população quer a redução. Nós ainda não temos a certeza se no texto final para ser votado vai ser incluso para ser feito um referendo com a população. Referendo é o seguinte, a gente faz a lei, aprova a lei e fica estabelecido na lei que para ser referendado significa nós vamos perguntar para o povo agora se vale mesmo. Tá? Se fizer antes da lei, chama plebiscito, depois da lei, referendo. E eu até defendo a tese do referendo, que para as eleições do ano que vem, que vai escolher prefeito e vereador, ter mais um campozinho ali para você poder votar. Sim ou não à redução. A Dilma Rousseff, o ministro da Justiça, esse pessoal que está defendendo os criminosos menores de 18, estão morrendo de medo de que o povo vá responder. Porque aí vai ser uma surra mais brava do que já vão tomar no Congresso. E aí a população brasileira vai nas urnas para dizer quero ou não quero, está valendo ou não está valendo a lei. Então nós ainda temos essa possibilidade. Hoje eu não posso dizer a vocês, vai acontecer o referendo. No dia 30 nós vamos votar com um referendo ou não. Então o cidadão já pode entrar em contato com os parlamentares, com a Câmara Federal e dizer eu quero que vocês votem e aprovem, mas eu como cidadão eu quero ano que vem votar isso aqui, para ver se vai valer ou não. O governo está desesperado porque sabe que a resposta da população é a que ele não quer. Para o governo, com muita tristeza hoje, estão fazendo essa defesa de criminosos adolescentes. Como, lamentavelmente, fazem a defesa também de criminosos maiores de idade. Dá essa impunidade, tantas mortes, tanta desgraça. Mas vai depender muito do cidadão. Então, a pergunta sua, mais do que oportuna, como é que o cidadão cobra? Cobra já! Aquele deputado que ele te mandou um santinho dizendo, eu me comprometo, eu vou te defender. Porque essa conversa mole de dizer que está compromissado com a educação, com a saúde e com a segurança, eu nunca vi um candidato na vida dizer que é contrário. Você pode ver, qualquer campanha eleitoral o sujeito está dizendo, eu apoio a educação, eu quero uma saúde melhor, eu quero a segurança para todos. Agora é a hora do cidadão falar, você quer a segurança? Você tem mesmo? Está compromissado comigo mesmo? Então eu quero a modificação. Então é isso que está em andamento agora. Essa comissão especial, nós estamos ouvindo autoridades, nós estamos debatendo, estamos ouvindo segmentos da população, prós e contra. Eu gostaria muito de estar convencido que não é necessário a redução da maioridade. Para quê? Não tem crime praticado pelo menor. Para que eu vou reduzir isso? Para que eu vou me desgastar? Para que eu vou para situações como fui até agredido fisicamente por manifestantes dentro da própria Câmara dos Deputados? Mas nós temos um compromisso, nós temos uma obrigação. Nós temos que mudar esse estado de coisa de 10% dos homicídios do mundo ser praticados aqui no nosso país. De ter quase 50 mil estupros por ano. Do tráfico de drogas, depois do sistema financeiro ser o melhor negócio no Brasil. E muitos defendendo a descriminalização das drogas. E normalmente são os mesmos que estão defendendo que temos que proteger o criminoso juvenil. Agora,
A população está dizendo, basta, não aguento mais. Faz alguma coisa, está dizendo para o governo, está dizendo para nós, deputados, faz alguma coisa. Tem algum número específico em que a população possa ligar ou algum site em que eles o site www.Câmara Federal, e aí você tem todas as comissões, você tem os 513 gabinetes de deputados. Certo. E você entra lá e você entra no campo do deputado e você tem um campo lá, fale conosco. E aí você diz para o seu deputado qual é a sua expectativa. E você diz para ele também que se ele não atender o que se comprometeu com você na campanha, novas campanhas virão lá para frente. E é isso que significa exercício da cidadania. Até bem pouco tempo, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos a TV Câmara. E os políticos votavam de um jeito e se pronunciavam de um jeito e depois nas eleições mentiam para a população dizendo que apoiaram ou que votaram em determinadas coisas. Hoje não dá mais para enganar, não. Qualquer pessoa tem acesso pela internet, acompanha pela televisão e vai. Você pega, terminada a votação, você tem um extrato no próprio site da Câmara Federal como votou o seu deputado. E é isso que o cidadão tem que fazer. Acompanhe o seu parlamentar. Você tem que acompanhar em quem você votou para vereador. Você tem que acompanhar se o teu prefeito está cumprindo o programa que ele falou para você que é cumprir, o teu governador, o teu deputado estadual, o teu deputado federal, o teu senador, o teu presidente da República. Porque todos nós que estamos em mandato, nós estamos com uma delegação sua, cidadão. Você disse, vai lá por um tempo e me representa. E agora nós estamos no momento, por exemplo, na discussão da redução da maioridade. E aí cabe ao cidadão dizer, o que você quer que eu faça? Eu tenho que fazer o que o cidadão está me mandando fazer. E com absoluta convicção, com absoluta tranquilidade. E com 86% da população dizendo, Olímpio, cumpra a tua obrigação. Não vai para o que é conveniente, não. Eu estou num momento muito difícil em relação a isso, porque o meu partido tem uma postura favorável à manutenção da maioridade penal aos 18 e eu estou ameaçado de ser expulso do partido e até perder o meu mandato por desobediência à determinação do partido. Só que eu não tenho o direito de fazer opção. Se o partido entender de me tirar o mandato depois da votação, eu vou deixar de ser deputado e eu vou voltar a ser um cidadão pleno, mas de consciência tranquila. Mas não vou mudar o meu voto, não vou mudar o meu posicionamento, não vou parar de pressionar aqueles que estão ao meu redor para votarem também. Então, é um momento que o cidadão está dizendo, basta. Como é que eu vou dizer para Marisa Dittmann, como é que eu vou dizer para tantas mães, tantos pais, olha, deixa como está. Como o Jorge Damos diz nas entrevistas de televisão, onde ele vai falar em relação à perda do Jorginho, do filho dele, já há 15 anos. Diz, imagine você que é pai, que é mãe, que você vai para apagar a luz ou acender no quarto do seu filho e ele nunca mais vai estar ali. E exatamente porque ele foi barbarizado num farol voltando da faculdade. Então, isso está acontecendo com as pessoas. Os marginais que eram menores praticaram isso contra ele, não tiveram um dia de prisão. Vai para ele e explica para ele que isso é natural, que isso é da vida. Que o menor, ele não sabia o que estava fazendo. Então, aperte o seu deputado, aperte o seu senador, cobre o governo federal, fala, escuta, quais as soluções vocês estão dando para a minha segurança, para a segurança da minha família, da minha comunidade. Isso você tem direito de cobrar. Obrigado, Major Olímpio. Gostaria de agradecer esse tempo que o senhor nos cedeu, a entrevista maravilhosa. Espero que a gente possa sentar aqui e falar de vários outros assuntos mais vezes. E eu quero pedir para você, eleitor,
que exerça a sua cidadania, que cobre, que imponha a sua vontade, a sua opinião e a sua posição. O Major Olímpio já nos deu os caminhos, acho que agora cabe a cada um de nós ter essa consciência política. Muito obrigado pela consideração, pela confiança. Estaremos juntos em outras jornadas discutindo temas que são importantes para a sociedade e, se Deus quiser, menos traumáticos. Isso aí. Obrigada, Major Olímpio.